pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista com o Aprovado LS. Hoje eu converso com Abner Peu, ele que foi aprovado no concurso do ISS Campus do Goytacazes. Olá, Abner, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa entrevista. Tudo bem, obrigado. Abner, vamos começar da seguinte forma. Se apresenta para a gente, fala um pouquinho sobre você, da onde você é, a sua formação, a sua idade. Certo, meu nome é Abner, né? Tenho 26 anos, eu sou do Rio de Janeiro mesmo, sou da Baixada, São João de Meriti. Me formei na Marinha, eu fiz escola naval, então já tem um tempo que eu sou concurseiro, vamos assim dizer, né? Eu fiz colégio naval, escola naval, e depois de um tempo já na carreira militar, eu optei pela área fiscal e busquei, né? Qual seria o melhor caminho, conheci a LS e foi aí que tudo começou, né? Tá, mas o que que te fez assim sair? Você se formou pela Escola Naval, né? Você chegou a trabalhar em alguma empresa, partir para a área profissional? Ou já Então, começou já estudando para concurso? eu me formei na Escola Naval, carreira militar, né? Eu sou, inclusive, até hoje oficial da Marinha, Ah, então sim. eu não saí da carreira, eu não tenho experiência fora da área militar. Eu entrei para a Marinha com 15 anos e hoje eu tenho 26, então esses 11 anos aí foram dentro da Marinha mesmo. E o que me fez optar Aham. por outra área, primeiro foi algumas insatisfações minhas, não com a Marinha, né? Mas como algumas coisas funcionavam, como algumas coisas que eu não concordo. E que eu vi que na minha condição eu não conseguiria mudar. Até porque a instituição ela já é bem antiga e as coisas funcionam como funcionam há muito tempo. Tenho certeza que várias pessoas passaram por ela com a mesma mentalidade que eu e infelizmente não conseguiram mudá-la, né? Então eu não seria essa pessoa e como eu penso assim, né? Se eu estou insatisfeito naquilo ali, eu vou buscar outra coisa. Tentei, tento até hoje, enquanto eu estou lá, dar o meu melhor no que eu faço, mas eu optei por uma coisa que, para mim, né, pessoalmente, seria melhor, que é a área fiscal. Uhum. E por que área fiscal? Primeiro, porque quando a gente se forma na escola naval, a gente tem uma formação, de certa forma, restrita, né? É como se a gente vivesse por muito tempo. Eu fiquei 7 anos em internato. Então, a gente vive numa bolha mesmo, não tem como chamar de outra coisa. Então, a gente sai, às vezes, achando, poxa, o que eu faço com o meu diploma? Não sei, não tenho experiência, carteira de trabalho, nada. Então, a área fiscal é uma oportunidade para quem tem formação em qualquer área e que remunera muito bem, com condições de trabalho muito boas, sempre tem concurso. Então, de tudo que eu pesquisei e busquei, a área fiscal foi o que me chamou mais atenção. Uhum. Quando isso tudo começou? Quando você virou a chave ali, que você decidiu estudar para concurso? Foi em que ano? Começou em meados de 2021, julho de 2021, eu comecei essa caminhada. Aham. E você chegou a prestar concurso, outros concursos antes desse? Eu prestei, eu fiz a Cefaz Minas Gerais, fiz o ISS Uhum. Rio e agora eu fiz o ISS Campos. Foram 3 no total. Como é que foi sua evolução nesses 2 primeiros? Então, a Cefaz Minas Gerais, ela foi assim, eu entrei no pós dela assim que eu saí da base, eu concluí a base e saiu o edital. Então, eu achei que seria válido fazer, né, porque tinha bastante tempo, foi um pós-edital muito longo, de 6 meses, mais ou menos. Mas, assim, por questão de, ainda assim, eu continuo trabalhando, o meu tempo de estudo ele tem que ser muito bem administrado. Eu fiz o que eu pude dentro do tempo que eu tinha, e na prova aconteceram algumas coisas, enfim, não, eu fui aprovado, mas não bem longe das vagas, né? Cheguei a fazer a segunda fase, a prova discursiva, mas fiquei bem longe das vagas. De qualquer forma, para mim foi uma experiência muito boa, porque o pós-edital ele te faz subir bastante de nível. Então você sai de uma certa insegurança em muitas matérias e o pós-edital ele consegue te levar para um outro patamar. E depois de Minas Gerais foi um baque. No dia da prova muita coisa aconteceu. Né? Para quem estiver assistindo fez aí vai lembrar, né? A primeira etapa ela foi dividida em duas provas, uma na parte da manhã, uma na parte da tarde. Na parte da manhã eu marquei gabarito errado ali na hora da pressa
e aí na hora você já parece que acabou a tua prova e eu não tive muita emocional para administrar. Tive que voltar com o que dava para tarde, mas ainda assim foi uma experiência que eu, se voltasse atrás, eu teria feito de novo, não me arrependo. E depois veio o ISS Rio, que aí eu já foi uma evolução que, ao meu ver, foi considerável, porque inicialmente tinha no edital uma ideia de 50 vagas imediatas com 150 cadastros de reserva. E aí depois esse cadastro de reserva ele se tornou aberto, né? Mas todo mundo imagina que existe essa intenção aí de 200 no total. E quando saiu o resultado, eu estava em 137. Então, já estava dentro ali de talvez um cadastro de reserva, que aí, o cadastro de reserva ele se tornou aberto, né? Mas existe alguma expectativa ainda, talvez no prazo de validade ser chamado. Então, eu saí de um concurso que eu fiquei muito longe das vagas para um que eu estava dentro de um cadastro de reserva. Então, era aquilo, eu estava chutando a bola no gol, agora eu tinha zunido a bola, agora bateu na trave e a próxima vai ter que ser gol. E aí agora a outra prova foi o ISS Campus, que eu não optei por fazer o pós-edital. Talvez eu tivesse optado se não tivesse vivendo esse momento da área fiscal, que tem Cefaz Rio de Janeiro autorizado, ISS Nova Iguaçu também, que é uma boa prova, já com banca. Não tinha banca ainda, mas já existia a intenção, né? Alguns outros concursos aí bons, Porto Alegre. Então, não achei que era o momento de focar especificamente no edital de campus, que limitaria muito a quantidade de matérias que eu ia ver por uns 2, 3 meses e perderia competitividade em outras provas que eram mais o meu foco, né, mais o meu objetivo. E também porque eu estava no momento pessoal da minha vida que eu esperei muito, planejei por muito tempo, que era meu casamento, estava me mudando, então é uma correria que eu acho que eu não ia conseguir trabalhar bem, me conhecendo, né, em um pós-edital. Então eu achei melhor não fazer. Conversei com o Fabrício, ele também falou, cara, não dá, talvez você consiga até verificar uma vaga, a maioria das matérias que você já viu, tenta olhadas específicas por fora. Aí eu falei, quer saber, confiei, o meu orientador me conhece, então vamos embora. E aí isso para mim não tem preço. Isso daí para mim é o maior diferencial do LS, o acompanhamento mesmo de quem te orienta. Isso faz toda a diferença. Uhum. Me fala um pouquinho agora da sua rotina de estudos, né? Como é que você conciliava com a Marinha? Qual período do dia você se dedicava aos estudos? Como é que eram os seus finais de semana? Conta pra gente. Então, quando eu comecei lá no em julho de 2021, eu já estava um tempo assim, sem aquela rotina intensa de estudos, apesar da nossa formação ela ser bem puxada nessa parte, mas já estava um tempo sem isso. Então, no começo do ciclo básico, é muito difícil você achar que você vai, para quem trabalha, né, você vai chegar em casa, o tempo livre que você tem à noite, você vai sentar 4, 5 horas para estudar. Não é assim que acontece. Sendo realista, não é. Então, no começo eu comecei bem tranquilo, no ritmo bem, entendendo como ia funcionar essa questão de meta, de tarefa, porque era uma novidade para mim. Então, eu comecei, acho que com 7 tarefas por semana, uma coisa bem leve, eu fazia basicamente uma tarefa por dia. Aí, mais por pouco tempo, sei lá, foram 2, 3 metas assim, já aumentei para 10, para ir sentindo, aumentei para 12, e fui levando nesse ritmo até fechar a base. Então, eu estudava em casa, depois que eu já comecei a pegar o ritmo, no ciclo básico ali, umas 3 a 4 horas por dia, depois que eu já estava no ritmo legal. Porque também, assim, eu priorizava o estudo com qualidade. Se eu visse que eu estava ficando muito cansado, não valia a pena eu estar perdendo meu tempo ali. Eu não descansava e também não estava assimilando o que eu estava lendo de matéria ou questão que eu estivesse fazendo. Só que para mim era muito importante administrar muito bem, porque dentro da minha profissão ela não exige de mim só aquelas 8 horas diárias. Eu sou oficial fuzileiro naval, então eu tenho missão, tenho manobra. Então, quando a gente faz manobra, que a gente fala que vai para o mato, a gente fica, às vezes, sem condições nenhuma, né? Às vezes sem energia, às vezes em barraca, sem sinal. É muito complicado, você não tem uma mesa para estudar. Então, já tive, eu tenho até a foto, eu guardo essa foto na época que eu estava no prédio, dentro de um iglu, chovendo, e eu estudando com uma lanterna e umas folhas que eu tinha impresso de auditoria para ler. Eu estava na base, estava na pegada, eu falei, não, pelo menos uma leitura por dia eu vou fazer. Mas é bem complicado. Então, às vezes você fica 10 dias nessas condições, então o tempo que a gente tem disponível a gente precisa adiantar o que der.
Então, eu mantinha essa rotina por muito tempo, de 3, 4 horas durante a semana. E já devido a isso também, nos finais de semana, que era quando tinha mais tempo, era hora de tirar a diferença de quem, né, tá na concorrência aí com a gente, que tem mais tempo. É claro que não é um problema, quem dera todo mundo tivesse todo o tempo disponível para estudar, mas não é a realidade de todo mundo. Então é a hora que a gente tem para, em vez de descansar, não, o descanso tem que ser de estudo. E aí, quando dava, eu tirava um day off, assim, no pré-edital, porque sempre fui orientado nesse sentido, de que era bom em pré-edital você ter uma válvula de escape, alguma coisa, e quando dava, eu tirava o domingo para isso. Mas quando não, também era domingo ali um tempinho só, umas 2, 3 horas. Agora, sábado era mais puxadinho, eu pegava mais o sábado ali, estudava bastante, umas 6 horas, para tirar essa diferença aí dos outros dias que eu não conseguia estudar tanto. E aí, quando entrava em pós-edital, aí não tinha, não tinha descanso certo. Era hora de buscar e remar mesmo contra a corrente. Se tivesse tempo, se não tivesse, arrumava, acordava mais cedo, dormia mais tarde e a gente ia se virando. E aí, no pós-edital, eu conseguia jogar ali umas 5, 6 horas. Uhum. Você já começou a estudar para concurso com a LS, né? Desde o início. Aí você formou sua base, né, na LS. Aí um período você saiu e depois você retornou. Me fala um pouquinho a diferença, como é que foi você sair da LS, passar um período fora e o estudo com a LS? Você consegue descrever essa diferença de Consigo. preparação? Na época que eu fiz a base na LS, foi uma base muito boa, uma base muito sólida. E eu tinha vários conhecidos também, da Marinha ou até de fora, que também faziam e estavam migrando para outras consultorias e falaram comigo sobre outras consultorias, enfim. E quando saiu o pós-edital, eu falei, já fechei a base, né? Que, encerrei um ciclo, vou testar, vou ver como é que tá, vou ver se é isso mesmo. E saiu o pós-edital e era uma consultoria que na época pegava só pós-edital mesmo, e eu falei, vamos lá Uhum, fazer. E eu não vou dizer que foi uma consultoria ruim, né? Eu fui bem orientado nesse pós-edital de Minas Gerais. E aí, depois de Minas Gerais, eu falei, já estou aqui, vou continuar. E a mesma pessoa que me orientava depois parece que assim, ou cansou, né? Era como se fosse assim, tinha pouco tempo fazendo aquilo, mas cansou. Não sei se não gostava, enfim. Eu não sou aquele aluno que fica perturbando, não que eu acho que seja uma perturbação, mas que fica assim toda hora mandando mensagem para o orientador, querendo. Não, eu acho que a gente tem que ter bastante autonomia, sim, eu acho que é importante, porque com o tempo você aprende mais ou menos, você entende como é que a banda toca e você não precisa ficar toda hora tirando dúvida, não que seja boba, mas algumas coisas começam a se tornar dúvidas bobas e você não tem mais. No começo é bem comum, você pergunta muito, mas depois de mais de um ano já não é assim mais. Então, quando eu precisava falar com o meu orientador, é porque eu realmente precisava. Era alguma coisa uhum, assim, olha, saí do pós-edital, voltei para o pré, vamos ver, exemplo, direito penal de novo, pegar aquela base legal em direito penal? Vamos, na próxima meta vai estar lá. E aí na próxima meta não vinha. Aí eu mandava, pô, então não entrou. Aí 3 dias depois me respondia falando assim, não, na próxima vai estar. Beleza. E aí na próxima de novo não vinha, aí eu mandava a mensagem mais 3 dias para me responder. Então, assim, eu não entendia que ele estava me fazendo nenhum favor. Então, ali para mim foi assim, foi logo depois do pós do Rio, que foi totalmente diferente da experiência que eu tive no pós de Minas. E várias outras pessoas que também estavam fazendo a mesma consultoria tiveram a mesma impressão. Então, eu acho que esse movimento que aconteceu comigo de retorno para a LS não aconteceu só comigo. Eu tenho vários amigos também que fizeram o mesmo movimento, porque a orientação ela não é só de Instagram, não é só a coisa que posta, que fala, não. É você realmente estar ali acompanhando o seu aluno. Então, é o que acontece comigo, é o que eu tive. O meu orientador ele me conhecia o suficiente para falar assim: olha, não acho que é interessante você fazer o pós-edital de campus e talvez você ainda consiga beliscar uma vaga. E foi o que aconteceu. Eu tinha confiança no meu orientador para escutar o que ele estava falando. Se fosse, né, antes, eu ia ter a impressão de que assim, tá falando por falar, é só achismo, ele nem me conhece, entendeu? Então, acho que isso uhum. faz muita diferença, para mim fez muita diferença, e se hoje eu estou dando uma entrevista como aprovado em algum concurso, é graças à orientação de um orientador mesmo, né? Por mais redundante que isso pareça.
Uhum. Falando em orientador, o seu orientador foi o Fabrício Macena aqui na LS, né? Me fala um pouquinho como é que era a relação de vocês, né? Como é que ele era com você, se ele te cobrava muito, pegava muito no teu pé. Então, desde o do começo ali, uma das coisas muito interessantes, o Fábio seria muito direto, ele não é de muito rodeio, não. Eu prefiro que seja assim. Então, assim, todas as dúvidas que eu tinha, sei lá, saía algum concurso, como saiu o campus, eu perguntava, totalmente diferente de 3 dias depois, não era assim, 3 dias depois para eu ter uma resposta, não era. Eu percebi que assim que dava, ele estava me respondendo. Já teve mensagem que eu respondi que, assim, de imediato o Fabrício me respondeu. E aí ele sempre falava, cara, não acho que vale a pena para você, até porque, apesar dos pesares, né, eu tô num emprego público, eu tenho estabilidade, o meu salário é acima da média já, então não acho que é de tudo ruim, mas às vezes a gente naquela coisa, no desespero, a gente, não, abrir um concurso eu vou fazer sem botar, assim, pensar com a cabeça no lugar, sabe? Pensar de cabeça fria. E aí ele falava, cara, calma, vamos olhar isso aqui, vamos olhar o que tá vindo, vamos olhar o que vai aparecer, olha isso aqui, olha esse concurso, olha aqui, ó, já tá autorizado, vale a pena? Pensa no que você quer, pensa no que você te fez começar a estudar. E aí a gente volta para a realidade e aí fala, realmente, acho que não é o momento. Então, cara, eu não tenho palavra para agradecer ao Fabrício, que desde o começo até hoje sempre foi muito solícito, todas as vezes que eu precisei. E sobre pegar no pé, aí eu vou ter que dizer para ele, né, que eu acho que não pegou, mas eu também não dei muito motivo. O único atraso de meta que eu dei foi porque eu estava na minha lua de mel, mas eu falei com ele, olha, eu antecipei 2 semanas assim, antes da lua de mel para poder ir com a cabeça tranquila. E aí ele falou, não, vai, pode ir em paz. Foi nem tanto tempo também, foram uns 10 dias. Ele falou, pode ir em paz, pode ir tranquilo, que você já antecipou muito, o comprometimento com as metas está muito bom. E ainda assim, depois que eu voltei da lua de mel, ainda estava antecipado em relação ao andamento do programa. Então, eu acho que não precisou tanto ele puxar a minha orelha, não. Então foi um aluno exemplar, né? A gente tenta. O Abner, você comentou um pouquinho aí para a gente, né, sobre a orientação da LS, chegou um tempo, saiu, foi para uma outra orientação e acabou retornando para a LS. Eu gostaria que você pudesse destacar um diferencial. O que para você a LS tem que é diferente de tudo que a gente vê assim no mercado? Assim, aí como experiência própria, eu acho que o principal é o acompanhamento próximo que o orientador tem com o aluno. Eu acho que é o principal, a ponto dele te conhecer, sabendo o que é válido, o que não é válido, se você está indo pelo caminho certo ou não. Porque a meta, eu acho que tendo o roteiro, qualquer um pode simplesmente programar para chegar para você. E aí você pagar um valor para uma coisa automatizada, eu acho que perde um pouco o sentido da orientação de fato. E para mim o maior diferencial do LS é esse. Fora todo o resto, as verbisuradas, mapa de calor, tudo isso ajuda muito, com certeza. Mas para mim o maior diferencial, o que faz a LS se destacar no mercado, sem dúvidas, é a orientação que o aluno tem. O contato próximo com o orientador mesmo. Uhum. Voltando lá aos estudos, qual a matéria que você teve mais dificuldade durante a sua preparação e o que você fez para melhorar nela? Olha, eu acredito assim, tem matérias, né? Graças a Deus não caiu em campus, né? Que é TI, mas contabilidade eu acho que é uma matéria que ela demora muito para você sentir um pouco de segurança. Primeiro que a matéria é muito grande, então até você rodar o conteúdo inteiro leva um bom tempo. E segundo que depois que você roda o conteúdo inteiro, você volta a fazer um caderno de questões e você tem a impressão de que não aprendeu nada. Então é muito tempo, muito tempo, muito tempo, mas uma hora o conhecimento chega. Eu acho que o que eu fiz e me ajudou bastante, quando eu terminava as metas, eu tinha a opção de antecipar ou continuar, dependendo do momento eu via o que eu fazia, mas eu gostava assim de avaliar como tinha sido o meu desempenho em contabilidade naquela semana. E aí, se eu achasse que tivesse, assim, não, acho que ficou um pouquinho deficiente, eu acho que eu preciso melhorar, vou rever, pegava as questões que eu tinha errado e refazia. Mesmo que futuramente isso viesse numa tarefa específica para fazer, mas eu queria ter aquele contato mais próximo com a matéria.
Então, de tá vendo mais vezes por conta própria. Então, eu pegava as questões que eu tinha errado, olhava de novo. Quando sobrava um tempo, montava caderno de questão, né, pelo assunto que eu achava complicado. Aí, por exemplo, a galera que provavelmente passa pelo mesmo problema, pegava ali um CPC 32, tributo sobre lucro, e fazia uma pasta só com questão disso. E toda vez que eu terminava a minha meta da semana, eu ia lá fazer um caderno sobre esse assunto. Porque é um assunto que, quando cai, com certeza quem acertar aquela questão vai se diferenciar de alguma forma. E assim eu fiz com outros assuntos também, mas com o tempo aquilo ali vai deixando de ser uma dificuldade e você ganha um pouco mais de confiança. Não vou falar que vai ser 100%, porque é uma matéria, por exemplo, no ISS Rio você pegava a prova, parecia uma discussão de mestrado, então não tem muito para onde você correr. Então, mas ao mesmo tempo, enquanto eu fazia a prova, eu tinha certeza que aquela sensação era comum a todos. Então, imaginei, cara, vamos fazer aqui o que dá, porque realmente não vai ser o que vai diferenciar ninguém na prova, e não foi. Quem estava dentro das vagas não estava porque foi muito melhor em contabilidade do que os outros. Ah, muito legal essa dica, né, para melhorar o desempenho na matéria. É, você é uma pessoa ansiosa? Sou, Como é que sou. era a sua ansiedade em relação ao concurso público? Como é que você lidava com isso? Olha, uma das coisas que me ajudou muito, primeiro foi a minha esposa, que, né, nessa caminhada, a maior parte do tempo, ela foi minha noiva. E ela sempre me ajudou muito, assim. Às vezes eu estava ansioso, ela vinha, não, calma, dá um jeito de me distrair, de a gente fazer alguma coisa, tentar tirar um pouquinho minha cabeça daquilo ali. Porque enquanto eu estava estudando, eu não sentia ansiedade. O problema era quando eu não estava. E a minha cabeça continuava Hum, nos estudos, continuava em prova que estava por vir, continuava em edital que estava saindo e eu não estava pronto ainda para fazer. E aí tudo vai somando e para lidar é um pouco complicado. E com a prova também, véspera de prova, dia da prova, é complicado. Eu não tenho muita tática de como fugir dessa ansiedade. O que a gente tenta é confiar no processo, né? O que eu tentei fazer nas provas que eu fiz foi isso, basicamente. Eu confiei no trabalho que eu tinha feito e eu confio muito nos planos de Deus. E, assim, se for para ser aqui agora, eu tô pronto, então vai ser. E se não for para ser, eu vou marcar um cartão errado, que é uma bobeira, mesmo que eu saiba a questão. Inclusive, essa questão depois anulou. Então, assim, me trouxe um descontrole emocional na prova, que no final das contas foi sem necessidade, não teria me atrapalhado em nada. E assim, eu confio em Deus e no que eu fiz durante o processo. Se tiver que ser, vai ser. Eu estou pronto para fazer essa prova, eu estou pronto para estar na vaga. E se não tiver que ser, valeu como experiência, vamos para a próxima. A área fiscal ela está pegando fogo, se não tem uma prova só, daqui a pouco tem mais duas, três, e oportunidade boa não falta. E isso acaba tirando um pouco esse peso de eu tenho que passar nessa prova, essa é a minha prova. Como eu sou do Rio de Janeiro, eu fiz um pouco isso com a prova do ISS Rio, e eu senti que eu estava me pressionando um pouco demais. E aí, quando eu fui para campus, talvez até por não ter feito o pós, eu fui sem um pingo de pressão para a prova. E eu realmente levei como simulado. Eu falei, se der certo aqui, muito bom, vamos embora, mas eu quero. Eu tinha outros objetivos, eu tenho ainda outros objetivos, eu não aposentei a caneta. Então, não valia a pena para mim. Talvez se eu tivesse feito, eu teria ficado um pouco mais ansioso, mas com certeza essa aprovação ela veio porque eu não estava nem um pouco nervoso. Eu consegui botar na prova o que eu sabia fazer. Inclusive ali a maioria das matérias eu consegui ficar nas vagas, porque algumas matérias ali eu gabaritei, matérias que eu já tinha visto, né? Português, matemática, administração, própria contabilidade, que é a matéria que eu falei de dificuldade, né? A prova foi dividida em contabilidade geral e contabilidade pública. Eu não tinha visto contabilidade pública ainda. E a parte de contabilidade geral eu gabaritei também. A contabilidade pública eu tentei ali o que dava para fazer, que tinha um pouquinho de lei de responsabilidade fiscal, que eu já tinha visto, mas tinha coisa que eu realmente não vi. Então, só de ter gabaritado contabilidade geral me garantiu uma boa nota em contabilidade. As outras matérias ali também, eu não lembro ao certo agora, porque, né, quantas eu errei, quantas eu acertei, mas me garantiram aí o 15º lugar.
Então, foi isso. Eu acho que se você conseguir administrar essa pressão, essa cobrança, a ansiedade ela vai diminuir. E quanto menos ansiedade, melhor. No dia da prova só tem a te ajudar, né? É impressionante, eu já reparei, porque eu já entrevistei já bastante aprovados e muitos me disseram isso, né, que vão para uma prova, quando vão para uma prova sem a pressão de passar, justamente passam. Como que a ansiedade ela pode atrapalhar, né? É impressionante, ela tem Sim. esse poder de atrapalhar essa pressão, né, de passar no concurso, igual você disse, que tinha que passar no concurso aqui do Rio, porque você é do Rio, então não podia perder a oportunidade. E isso, querendo ou não, é uma pressão muito grande que mexe com a cabeça do concurseiro, né? E é impressionante, eu já entrevistei alguns aprovados, e eles falam justamente isso. O concurso que eu não estava preocupado, eu vou fazer por fazer, e é justamente o que eles passam. É exatamente Abner, assim. para a gente dar continuidade, me fala uma coisa, você já pensou em desistir de estudar para concurso, para área fiscal? Já. Tem que dizer que já. E como Já, é que assim, foi esse pensamento? então, é, o que acontece? A rotina ela é muito cansativa. E para quem trabalha também tem que considerar o único tempo que você tem disponível com estudo, com atenção à família. É muito difícil. Se você não tem uma rede de apoio, não vou nem dizer que as pessoas precisam estar ali te apoiando, fazendo as coisas por você, não, mas que entendam, que compreendam a fase que você está vivendo, o momento que você escolheu viver, passar ali, né? Fica muito difícil. E graças a Deus não foi o que aconteceu comigo, eu só senti um pouco de cansaço mesmo. Eu tava um pouco difícil de lidar, eu não estava me adaptando tão bem. E com 3 meses eu lembro que me veio um pouquinho de vontade pô, será? Tá tão longe. Parece que a base ela nunca vai acabar, mas ela acaba. O que eu posso dizer para quem está vendo esse vídeo, essa live, a base acaba. Eu sei que é um momento difícil, é muita coisa para ler, você tem a impressão de que aquilo nunca vai entrar na sua cabeça, mas é um processo que todo mundo precisa passar. Todos os aprovados passaram por isso, não tem como cortar caminho. Quem fala que tem tá mentindo, não tem como você cortar caminho, não tem atalho. Você precisa passar por aquilo ali. E você montar uma base bem feita, como foi que aconteceu, a minha base bem feita na LS, isso te poupa muito tempo. Se você parar para pensar no tempo que as pessoas levam para ser aprovado hoje, você vê que muitos levam muito tempo porque estavam quebrando cabeça tentando montar um planejamento de estudo sozinho. E eu já não tinha nem tempo para fazer isso. Se eu tivesse que perder tempo montando planejamento, eu teria que deixar de estudar em algum momento da minha semana para fazer isso. E eu não tinha tanto tempo livre assim. Eu precisava usar o tempo livre justamente para sentar e estudar. E a LS me proporcionou isso. Então, com 3 meses o cansaço bateu, só que eu não comecei a estudar sozinho. Eu comecei com um amigo meu, que ele foi aprovado em Minas também. E ele ficou nas vagas, graças a Deus. E ele sempre ficava um puxando o outro. Quando a gente estava assim, um desanimado e o outro estava bem, falava: Não, vambora, vambora, tem meta para fazer, tem tarefa, já fez caderno de tal assunto e tal. E a gente ficava trocando figurinha. Então isso me ajudou muito. Eu lembro que com 3 meses bateu, com 6 meses bateu, parecia que era assim, ó, ia batendo de 3 em 3 meses. Depois dos 6 meses, eu falei, acho que metade da base já foi. Aí a gente ia acompanhando ali pela porcentagem, né, do planejamento. Aí eu falei, já subi metade do morro. Agora é subir a outra metade, né, que vai doer, mas é metade, ou descer, que vai ser mais fácil, mas continua sendo metade. Então vamos subir até o final do morro. Depois da base a gente vê como é que vai ser. E aí eu terminei a base, no final da base já estava assim, para mim não fazia mais sentido parar. Desde que eu terminei a Uhum. base eu não tive mais vontade de parar, porque você fica, quando você já está no nível mais avançado, você já começa a ver prova sair, começa a ver edital, começa a ver banca, edital confirmando banca, concurso autorizado, isso vai te motivando. Você começa a ter um farol assim no norte para seguir. Enquanto você não tem isso, que é o período da base, pelo menos não deveria ter, é muito complicado, que você está na base vendo um monte de concurso saindo e você pensa, e aí, quando eu estiver pronto, será que vai ter prova? Passa tudo isso na sua cabeça, né? E aí vem realmente a vontade de parar, mas depois que você já vence esse processo ali de encerrar o ciclo básico, eu acho que fica bem mais tranquilo, não faz tanto sentido você parar, você já foi muito longe.
Uhum. Agora vamos falar daquele assunto, né, daquela fase que todo concurseiro sonha, que é ver o seu nome na lista dos aprovados. Como é que foi essa sensação? Me conta. Olha, no dia que saiu o resultado, primeiro eu tinha colocado eu tinha um pouco de esperança porque eu coloquei meu gabarito lá no olho na vaga e eu vi que eu tava bem, assim, né? Eu tava entre os 10. Aí eu falei com o Fabrício, eu falei, Fabrício, eu acho que pode ter dado certo mesmo, cara. Aí ele falou, não, cara, deu certo já e tal. Só que 31 vagas, né, para ampla concorrência. Então, qualquer ponto ali que mudasse, poderia mudar tudo, né, dentro da galera que tava nas vagas. E aí já tava numa estimativa ali de eu ficar entre 10 e 15. Aí eu falei, cara, eu acho que pode ter dado certo. Então, gerou-se uma expectativa. Se eu falar que não, eu vou estar mentindo. Aham. Mas eu não sei por quê, mas esse concurso ele não tinha cronograma. A banca não botou um cronograma no edital. Então ninguém sabia quando esse resultado ia sair. E aí saiu o gabarito definitivo junto com o edital no dia que eu estava no trabalho. E aí eu estava num grupo do Telegram, o pessoal botou, olha, saiu o resultado. Caramba, 7 questões, né, entre anuladas e mudança de gabarito. Aí eu fiquei assim, meu Deus, 7 pontos me tira das vagas com certeza. Aí eu falei, pronto. E eu não quis abrir o resultado. Fiquei a tarde inteira sem abrir o resultado. Eu não quis abrir o WhatsApp, eu não quis atender ligação, nada. Que eu queria abrir com a minha esposa em casa. Eu falei, não, quando chegar em casa eu vou abrir junto com a minha esposa. Se tiver dado certo, deu certo. E apesar de ser do Rio, eu tô em Brasília. Eu casei, fui pra Lua de Mel e logo depois a gente se mudou aqui para Brasília. Então a gente tinha acabado de entrar no apartamento. Não tinha nada, as coisas estavam chegando. E eu abri assim o notebook no chão. Abri o resultado. E aí quando eu vi assim, eu contei, né? Várias vezes para ver se era aquilo mesmo, se eu tava dentro das vagas. Quando eu voltei 3 vezes, ela me catucou assim, amor, você passou. E a gente sentado no chão, eu abracei, chorei pra caramba, assim, não tem preço. Essa sensação, a gente espera, espera, espera viver. E quando a gente vive, não tem como descrever, assim. Para mim foi uma surpresa de verdade. Então, eu espero todo mundo que esteja vivendo esse processo viva isso um dia. Todo mundo que realmente vive esse processo, que não desiste, que não abre mão, que investe seu tempo nisso, eu acho que merece essa sensação um dia. Vale muito a pena. Eu faria tudo de novo se eu soubesse que ia ser tão bom assim. E esse momento nunca vai sair da sua memória. Você sempre vai Não, lembrar de detalhes, de você sentando no chão, de abrindo o notebook, a sua esposa do lado. É incrível isso como marca, né? sim. É, vamos agora assim fechar o nosso bate-papo com um conselho, né? Dicas que você possa dar para quem ainda está estudando para concurso, para aquele que está começando agora e para aquele concurseiro que já está já há um tempo estudando, está batendo na trave, mas ainda não foi aprovado. O que você poderia deixar de conselho? Eu vou tentar começar na ordem inversa. Primeiro, para a galera que tá avançada, eu acho que é parar para pensar em todo o caminho percorrido já até aqui, né? Eu acho que não faz sentido você abandonar tudo que você já construiu se você já está muito perto. Então, continua. Tem muita coisa boa ainda na área fiscal, o tempo inteiro está aparecendo. E vale muito a pena, né? Com certeza vale muito a pena se não valesse, se não era uma área tão concorrida. E para a galera que já vinha estudando também, tentar se atentar mesmo aos detalhes, cara. Tudo eu acho que conta. O seu descanso é importante, a sua alimentação é importante, você estar bem com você mesmo emocionalmente é muito importante. Então, tudo isso influencia no seu desempenho. O seu desempenho, tanto durante os seus estudos, durante a semana, as suas metas, as suas tarefas, quanto na prova, né? O dia da prova é como se fosse o dia do jogo e o que você está em casa é o dia do treino. Para você estar num bom dia no jogo, você precisa ter treinado bem. E esse treino ele envolve tudo isso, o seu descanso, sua alimentação e realmente o seu treino ali enquanto você está fazendo questão, lendo PDF, vendo vídeo aula, o que for. E para os iniciantes, que eu acho que talvez seja a galera que precise um pouco mais de conselho, uma das coisas que eu vi que acontecia bastante comigo, com todo mundo que eu tinha proximidade, estava na mesma situação que eu no estudo para a área fiscal, é que a gente, quando está no ciclo básico, e isso talvez seja uma das coisas que me fizeram pensar em parar ali, é porque você fica olhando.
para os editais que estão saindo, você vê pessoas que você conhece que já estão fazendo prova, que não conseguiram passar, e você, caramba, mas fulano está tão bem, já tem 2 anos estudando, já tem 3 anos estudando. Cada um tem o seu processo, né? Cada um tem a sua jornada, não tem como você comparar. Então, vive a sua. Vive a sua, o edital que está saindo agora não é o seu, você não está em momento de brigar por prova, porque é o que acaba acontecendo, as pessoas já não, naquela ânsia de, poxa, mas é o edital do meu estado, é o edital da minha cidade. Hoje tem tanto fisco com home office que às vezes você não precisa se apegar tanto a isso, né? E aí você naquela, não, eu vou largar aqui, eu, sei lá, tenho 2 meses, 3 meses de estudo, mas eu vou entrar no pós-edital. Cara, você está atropelando, sabe? Botando a carroça na frente dos burros e você vai se atrasar. Se você talvez só seguir o caminho natural das coisas, encerra a base, vive ali o seu tempo como aluno experiente, espera o edital para você sair, isso aí vai te adiantar. Você vai poupar muito mais tempo do que você pegar um pós-edital antes da hora, você acelerar, ficar vendo matéria por resumo para tentar cobrir o edital todo. E no final você, sabe, aquele oceano de conhecimento com um palmo de profundidade. Você não viu muita coisa, mas não tem segurança em nada. E aí passou a prova, que, assim, dificilmente você vai passar, a realidade é essa, a gente tem que jogar limpo. E aí você volta quase que da estaca zero para onde você está. Então você ficou 3 meses perdendo tempo no edital. Se você tivesse, nesses 3 meses, seguido com a sua base, que é o que você está fazendo como iniciante, lá na frente você vai colher fruto disso. Então, tenta não ficar olhando para o edital que está saindo agora, o edital que está saindo agora. Não, é para a galera que já terminou o que você está vivendo e espera só a hora chegar, entendeu? Porque a hora de todo mundo chega. Eu escutava isso, eu já via, né, as lives da LS antes de eu entrar. Eu fiquei um mês assim namorando da LS antes de eu começar a estudar. E eu vi a galera falando isso. A área fiscal só não passa quem desiste. Tem quem vai passar com 1 ano e meio? Tem. Tem quem vai passar com 2 anos? Tem. Tem quem vai passar com 5? Tem. Mas o que todos eles têm em comum é que nenhum deles desistiu. Seja esse cara ficou 1 ano e meio estudando 9 horas por dia, ou 6, 7, o que seja. O cara em 5 anos estudando 3, 4 horas por dia, o que ele conseguia. Nenhum deles desistiu nesse processo. Então, é o que todos eles têm em comum. O maior conselho que eu posso dar é não desistir. A aprovação ela chega. Confia no trabalho da equipe da LS, é um trabalho muito bem feito. As metas são muito bem montadas, os roteiros são muito bem planejados. Então a gente vê os detalhes, né? Nos cadernos de questão, nos bizus das tarefas, tudo isso é muito bem feito. Então é confiar mesmo no processo e viver o processo. Uhum. Abner, eu quero, para começar, né, a me despedir aqui, antes de me despedir de você, eu quero dar os parabéns pela sua aprovação, em nome de toda a equipe da LS, que a gente fica muito feliz quando vê um aluno nosso, ainda mais como você é dedicado, né, esforçado, quando alcança a aprovação. Então, parabéns, desejo muita felicidade na sua nova jornada, na sua nova vida, e queria também te agradecer por ter topado conversar com a gente, falar um pouquinho da sua trajetória, como foi a sua vida de concurseiro. Muito obrigada, viu? Não, eu que agradeço. A gente vai continuar junto ainda aí, tem mais coisa boa por vir. E desejar aí sucesso mesmo a todo mundo que tá assistindo essa live. Tentar seguir ao máximo aí tudo que o orientador fala. Toda a equipe ela é muito competente e muito boa no que faz. Então, esses resultados que a gente colhe aqui, a gente não colhe sozinho. A gente realmente tem o nosso trabalho de sentar e estudar, mas existe muita coisa por trás e essa muita coisa por trás envolve a LS, que é um trabalho muito bem feito, eu não canso de dizer. Então, muito obrigado também pela oportunidade de estar contando um pouco da minha experiência aqui. E espero que todo mundo realmente que esteja vendo essa live tente assimilar o máximo aí de coisas boas, aquilo que servir, né? Espero ter contribuído de alguma forma. Com certeza contribuiu. Pessoal, a nossa entrevista, né, o nosso bate-papo vai terminando por aqui. Agradeço a todos por ter nos assistido e um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.